Grande do Sul, no Brasil. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. では史上最悪レベルの水害が発生。 구조를 애타게 기다리고 있습니다. 150 городов на одной из рек рухнуло de précipitation du monde. Rescue efforts are continuing in Brazil. Estamos prontos. A TV Globo vai exibir o show da Madonna hoje, logo depois da novela Renascer. Toda a tragédia no Rio Grande do Sul, a gente não pode fingir que nada disso aqui está acontecendo, que é a Madonna. Mano, velho, nós precisamos muito da tua ajuda, cara. Nós estamos em estado desesperador, velho. Tá todo mundo desesperado, todo mundo precisando de comida, alimento, sei lá, cara, a gente precisa muito de você agora. Por favor, ajuda nós. Véi, calma, relaxa, respira. Respira, calma. Ó, só deixa eu terminar de ver o show da Madonna aqui, beleza? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui é o Double Lamed e hoje eu tô vindo aqui para comentar uma coisa que é bem interessante e é uma visão bem específica nossa a respeito de algo que muitos já estão comentando, né? Acontece que a gente sabe, né, as tragédias que estão acontecendo no Rio Grande do Sul devido a chuvas, enchentes, e isso já fazem muitos dias que está acontecendo e não se sabe quando vai parar, porque mesmo secando com o tempo, demora muito e ainda tem previsões de chuvas e tudo mais. Então, assim, é uma situação muito preocupante e um marco histórico no pior sentido possível, né? Uma tragédia mesmo, uma tragédia que vai ficar marcada. E assim, nessa situação, a coisa que se espera da mídia, por um sentido de bom senso até, eles se importando ou não, é praticamente o dever e o trabalho deles fazer isso. E quando a mídia não faz, não toda a mídia, eu não posso colocar aqui, jogar no fogo toda a mídia, mas os maiores em suas respectivas áreas. Então, o governo, sendo o governo, estranha a demora e, na verdade, mais estranho ainda a forma como ele age atrapalhando as iniciativas, né? Se você está acompanhando as redes a respeito, você sabe do que eu estou falando. Muitas ocasiões de burocratização de coisas, uma burocratização assassina, dá para dizer. E por parte aí, falando dos jornalistas, a grande maior emissora, que seria a Globo, tendo ela ainda a maior parte da audiência jornalística do Brasil, as pessoas acham que está todo mundo apenas na internet, mas isso é um efeito que acontece. A gente está na internet e acha que está todo mundo na internet. Mas ainda tem uma audiência muito grande, a Globo e tal. Maior, muito maior do que todas as outras emissoras, do que boa parte do conteúdo do YouTube e tal. Então, quando você vê uma coisa gigantesca como essa, você pensa, bom, então a responsabilidade é ainda maior. E quando eles não atendem essa responsabilidade, que é o mínimo do mínimo do mínimo, as pessoas ficam chocadas. E é pra se chocar. É pra se chocar. Mas, ao mesmo tempo, isso não nos surpreende muito, porque um fato a respeito da mídia, a respeito da grande mídia, e quanto maior, quanto mais colossal, pior, né? Um fato sobre esses grandes meios é que eles são tomados, dominados, se não completamente, quase completamente, pelos seres que a gente poderia chamar de androides. É algo que é discutido em Philip K. Dick, não só na ficção do Philip K. Dick, mas na exegese dele, e que ele discute que existem esses seres, que é algo que choca ele, que amedronta ele, que existem esses seres que são perfeitamente iguais a humanos, mas que eles mimetizam tão perfeitamente o humano, não sendo que é aterrador pensar que você realmente não consegue distinguir. Até porque mesmo um humano contaminado ou criado ou convivendo com androides, se torna como um androide, se torna máquina, se torna sem empatia, desumano, né? Então, não importa realmente fazer essa divisão, né? Caçar os androides, os infiltrados entre a humanidade. Importa perceber que eles estão por toda parte e que só a empatia permite nós nos diferenciarmos como humanos. Isso é um assunto que surge, inclusive, em muitas histórias do Philip K. Dick, mas principalmente
no Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que as pessoas publicam como Blade Runner, né, que é um crime. Que Blade Runner é a adaptação no cinema, mas é uma adaptação, apesar de boa, apesar de um filme magnífico, tem umas liberdades que não são em favor da adaptação, que são uma corrupção muito grave da obra. Então, eu vou falar do Android, de Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, especialmente, tá? Porque o do Ridley Scott, cara... Bom, um dia eu faço um vídeo só sobre isso, mas o que eu tô vindo falar aqui é como, lá nesse livro, você tem vários momentos que ilustram perfeitamente o que eu tô querendo dizer com esses grandes meios, essas agências colossais, sendo elas a grande mídia, os governos, até mesmo grandes corporações, são cheias, ou pelo menos chefiadas, por criaturas que mimetizam perfeitamente a humanidade, mas que têm agendas muito problemáticas, anti-humanas, ou apenas de um completo descaso ao humano, até mesmo no nível de não compreenderem qual é a grande questão, por que tanta gente problematizando tal atitude, né? Enfim, vocês vão entender o que eu quero dizer, porque eu vou trazer aqui uma passagem, vou comentar e explicar algumas coisas para a passagem do livro não ficar muito perdida, tá? Então, ela já está cortada para tirar algumas coisas que precisariam de muito contexto, mas ainda assim eu vou ter que dar uma explicada. Então, o que acontece é o seguinte, essa parte que eu peguei para a gente ler, ela tá ali no capítulo 14, então é mais fácil achar pelo capítulo do que pela página, que cada publicação vai estar numa página, né? Então, ela ali no capítulo 14, no livro que eu tô pegando aqui, numa edição brasileira mais recente, é na página 170 e alguma coisa, mas eu fiz alguns cortes, então não tá perfeitamente como tá lá. E esse momento do livro é um momento em que a gente tem a seguinte cena. O Isidore, que no filme aparece, mas ele é completamente diferente no filme. Ele literalmente é outro personagem no filme. Mas algumas características dele estão no filme, Blade Runner. Que é um cara meio doidinho, que confia nos androides. Então isso de fato acontece. Ele é um cara que confia demais nos androides porque ele não diferencia, ele nem sabe o que é isso. E ele mora completamente sozinho num apartamento vazio. O mundo de Androides Sonham com Ovelhas Elétricas é um mundo em que a humanidade está minguando, literalmente, né? E além de estar minguando, o mundo estar morrendo, ainda as pessoas, para fugir da situação, começam a ir para Marte. Então você tem um êxodo da Terra. É um mundo com muitos... assim, daria para você descrever como um mundo cheio de espaços liminares e cheio de radiação. Então, completamente entrópico. E tem esse grande apartamento, esse grande prédio em que o Isidore mora, e ele mora completamente sozinho. E aí chega uma androidezinha lá, ele não sabe que é androide, ele recebe como uma nova moradora, fica fazendo favores, querendo ser sociável, ele é um cara muito sociável, muito empático, né, com as pessoas, então ele quer ajudar. Mal sabe ele que ela é uma androide, inclusive uma androide que ela é uma cópia perfeita da Rachel, que é a personagem que no filme e no livro tem um romance com o Rick Deckard de protagonista, né? O Isidore é basicamente um protagonista também, tá? Não se engane. No filme é só o Rick Deckard, mas e de fato ele é o protagonista, digamos, principal, mas o Isidore tem uma importância muito grande. E nessa cena ele tá recebendo não só ela, que é chamada Pris, mas também outros 2 androides, que é o Roy Batty, que é o grande, digamos, o adversário mais perigoso, o grande vilão aí da história. E você tem uma outra aqui, deixa eu ver se eu... Irmigard, se eu não me engano. É Irmigard. Então são 3 androides, pessoas inteligentíssimas, né? São seres extremamente inteligentes, bonitos e tal. E chegam e começam a manipular esse Isidore, que é muito prestativo. E aí ele tá ali praticamente servindo eles, e eles estão planejando, sabendo que o Rick Deckard vai lá caçar eles, né? Então, assim, é muito perto do final, mas ainda tem muita coisa depois disso. Só que é, digamos, nessa reta final da caçada. E nessa situação, nesse cenário, que já é cruel o suficiente, porque eles estão ali manipulando o coitado do Isidore, você tem várias coisas acontecendo. Eu tirei algumas referências da sessão que eu vou ler, por exemplo, de eles estarem torturando uma aranha. Os animais são praticamente extintos nesse mundo, por isso androides sonham com ovelhas elétricas. Tem uma referência aí às ovelhas elétricas e a animais elétricos, porque as pessoas sinalizam empatia tendo um animal de estimação, mas como tem poucos animais de estimação, eles simulam com animais androides, então animais elétricos, animais falsos. A discussão do livro ela é toda costurada ao redor desse eixo sobre a empatia e sobre o que o torna humano. Então ele encontra essa aranha e, bom, eles repetem isso várias vezes. Pode ser a última aranha do mundo.
E eles pegam e se divertem torturando a criatura. Então eles não têm essa sensação de... Isso é uma coisa que você encontra em histórias de, no caso, psicopatas, que alguns demonstram desde criança, que torturam animais, né? Então você tem esse tipo de situação. Então é uma retratação perfeita da psicopatia. Esse sadismo que vem da incapacidade de se projetar no outro, né? De se colocar no outro. Isso é, a grosso modo, a empatia. E aí o Isidore tá chocado com isso. E ao mesmo tempo, e esse é o ponto que eu selecionei pra narrar, bem selecionado, é sobre a passagem que tá acontecendo ao mesmo tempo, em que eles estão assistindo muito empolgadamente, enquanto torturam a aranha, e enquanto maltratam o coitado do Isidore, eles estão esperando um anúncio do Buster Gente Fina, ou Buster Friendly no inglês, que é esse apresentador que é a encarnação da mídia. E aí vocês já vão pegando onde eu vou chegar, vocês vão entender. O Buster Friendly é a encarnação da mídia. Ele é um apresentador que ele ao mesmo tempo é comediante, ele é um talk show, ele dá notícias, né? E ele é um entretenimento, tanto na TV quanto no rádio, de todos os dias. Ele tá sempre lá e ele é imparável e tá sempre com mais sacadas inteligentes, né? Nunca o conteúdo se repete. Ele tem convidados que ficam lá com ele dias, fazendo o programa. É uma figura estranha. E ele é essa encarnação da mídia, porque toda a Terra assiste ele. E isso é discutido no livro, em certo momento. O Isidore discute isso, ele tem um pensamento sobre isso. Ele tá ouvindo o Buster Friendly falar, e o Buster tá falando mal da religião de toda a humanidade, que é o mercerismo. É um equivalente ao cristianismo, mas nesse mundo, para esse mundo. Então tem suas diferenças. Porque ele é uma religião fabricada. E essa é a questão central, a respeito da revelação que o Buster faz. Ele antes ainda não tinha feito essa revelação, mas ele fica brincando e caçoando dos devotos dessa religião, mesmo toda a humanidade sendo praticamente seguidora disso. Então o Isidore se incomoda e fala, mas por que ele ataca? Por que ele fala mal, que ele faz piada assim, tão zomba tanto do mercerismo e de Wilbur Mercer, que é o Messias, né, basicamente, que é um Jesus Cristo? Por que ele faz isso, né? Ele fica incomodado e ele fica refletindo e pensa, bom, eu acho que eu sei por quê. É porque ele tem ciúmes. Ele compete com o Mercer. O Buster compete com o Mercer. Mas no que eles competem? E aí que ele chega a uma conclusão. Eles competem pela nossa mente. Então, você tem uma presença aí, né, no livro muito demarcada dessa dualidade entre mídia, e aí você tem uma mídia que encarna toda a mídia, porque o Buster é tudo que as pessoas assistem, e você tem, do outro lado, o mercerismo, que é muito curioso, porque enquanto na TV você assiste passivamente, você tem uma prática no mercerismo. As pessoas ativamente pegam as caixas de empatia e se fundem com elas, e com isso se fundem a todos que estiverem fundidos na caixa de empatia simultaneamente, e todos experimentam a experiência o sofrimento de Wilbur Mercer. Então existe essa dicotomia, Buster e Wilbur Mercer, entre a mídia e a religião messiânica, e a religião da empatia. Isso surge, mas isso é só uma reflexão da história. É como se houvessem esses dois núcleos no livro, Isidore e o Rick Deckard, e é muito interessante porque são núcleos muito diferentes, né? O Isidore é um cara com uma vida muito monótona, e o Rick Deckard é o fodendo caçador de androides. Até que, enfim, chega nesse momento que eu tô querendo ler, e a cena é isso aqui. Talvez nunca saibamos, disse Buster Gente Fina. Tampouco podemos sondar a estranha finalidade que se esconde por trás dessa fraude. Sim, pessoal, fraude. O mercerismo é uma fraude. Mas ponderem o seguinte, continuou Buster Gente Fina. Perguntem a vocês mesmos o que é que o mercerismo faz. Bem, se vamos acreditar em seus muitos praticantes, a experiência funde homens e mulheres de todo o aquela sistema empatia que os solar humanos em uma têm, só entidade, disse Irmgard. mas uma entidade que é gerenciável pela assim chamada voz telepática de Mercer. Guardem isso. Um Hitler da vida com uma mentalidade Não, politicamente é aquela ansiosa empatia, Irmgard disse com veemência. Punhos cerrados, ela se dirigiu à cozinha, até Isidore. Não é uma maneira de provar que os humanos podem fazer algo que nós não podemos? Porque sem a experiência de Mercer, nós só temos a sua palavra de que vocês sentem essa tal empatia, essa coisa compartilhada em grupo. Não acho que isso vá acabar com o culto a Mercer, ponderou Pris. Mas nesse exato momento, há um monte de seres humanos infelizes. Para Isidore, ela disse, esperamos por meses. Todos nós sabíamos que isso estava para acontecer.
esse anúncio do Buster. Ela hesitou e disse: bem, por que não? Buster é um de nós. Um androide, Irmingard explicou. E ninguém sabe. Nenhum humano, quero dizer. Então, senhores, essa cena é a grande revelação de algo que o Isidore já desconfiava que tinha algo errado. O Buster Friendly é um androide. E sendo ele toda a mídia daquele mundo, da Terra pós-Guerra Terminus, que se passa no futuro de androides sonham com ovelhas elétricas, então a gente tem, basicamente, Philip K. Dick dizendo, talvez toda a mídia seja androide. Talvez todo o poder grande de influência midiática, até mesmo governamental, seja androide ou voltado, ou de pessoas semelhantes a androides. No caso do Buster, literalmente um androide. E fazendo um anúncio que ofende toda a humanidade, mas que agrada a uma pequena parcela que não tem a mínima empatia, que não se importa, que nem mesmo compreende, que até mesmo questiona se existe mesmo essa tal empatia, sabe? Sabe quando pessoas olham para um outro lado e falam... Isso acontece dos dois lados. E falam, bom, daquele lado de lá só tem demônios, só tem pessoas demoníacas, só tem pessoas egoístas. Né? Essas pessoas, elas merecem isso e aquilo. A gente tá percebendo isso. Pessoas que estão ficando tão parecidas com androides, se é que não são um, que até mesmo não conseguem reconhecer que existe a tal da empatia, né? Aqui, de uma forma mais caricata, no sentido de exatamente a reflexão de não existe essa empatia no lado de lá, mas isso acontece em outras expressões também, né? Então, assim, tem muitas reflexões que surgem disso aqui, mas o principal ponto que eu queria trazer é essa revelação, que surge lá atrás com a disputa de Buster versus Wilbur, e depois esse momento da revelação, os androides se regozijando na revelação bombástica que vai deixar toda essa gente supersticiosa, triste, né? É isso. São vozes poderosas, mas de seres que já gradualmente se desassemelham mais e mais do humano e que falam para pessoas mais e mais distantes do humano. É muito interessante também que nessa cena que eu cortei as partes, alguns diálogos e as partes que se referem à aranha, mas eu queria comentar que, mesmo depois deles destruírem no livro a farsa do mercerismo, ainda assim Isidore e depois Deckard têm experiências com o Wilbur Mercer, mesmo ele sendo uma fraude. Isidore não só encontra o Wilbur Mercer, como ele é puxado do abismo que ele entra depois de tudo que ele sofre, ele ainda recebe a aranha, viva e com todos os membros, renovada. Então o Wilbur Mercer não só é uma fraude real, um falso, como ele, apesar do que os androides entendem, ele ainda é capaz de realizar milagres, algo que eles nunca vão conseguir sequer compreender. Então é interessante, porque se a gente entende que no livro você tem essa demonstração do que é a mídia, você tem também, do outro lado, a demonstração de que existe uma força negentrópica, uma força que nega e reverte a entropia. E essa força ela não está justamente nos grandes meios, né? Ela é baixa. Ela se encontra com o Isidore na frente dos androides e eles nem sequer veem o que está acontecendo. Fala diretamente, intimamente com ele. Então, eu espero que, inclusive, eu citando essa cena, sem dar muito detalhe, que vocês que não leram esse livro ainda, queiram ler, tá? Porque esse livro é magnífico, e isso que eu tirei sobre a reflexão, né, a respeito da mídia, é só uma das infinitas coisas magníficas sobre esse livro. Eu vou fazer um vídeo só falando dele, na verdade, um só seria pouco, mas esse aqui é só um comentário que projeta aqui para essa situação nossa, triste, desoladora do Brasil, uma visão Philip K. Dickiana, uma visão que traz aí essa forma de olhar, né? E se eles simplesmente nem são humanos, para começo de conversa? Talvez a gente queira demais esperar deles essa empatia. E veja por outro lado, pessoas aos montes, ou doando ou indo pessoalmente ajudar, nesse caso, a gente falando da situação que está grave lá no Rio Grande do Sul. Provando e mostrando o que é o humano, né? Mostrando o que é a humanidade de fato. E mostrando... E em detrimento do Brasil ser esse eterno carnaval, né? E, bom, é isso. Eu espero que
que eu tenha sido claro, espero que vocês gostem, espero que eu tenha instigado algumas ideias interessantes em vocês. Nova Agendas agradece a você que chegou até aqui e até o próximo vídeo.